Agora, na página 447 a 448, eu vou ler o trecho que seria, para mim, a parte mais triste, mais horrenda de toda essa campanha. Meu nome é Marco Guarani, eu sou historiador em nome da Anima Animus. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta, talvez. E essa criança horrorizava o fruto da barbárie, a barbárie da república, a barbárie dos sertanejos. Agora, na página 447 a 448, eu vou ler o trecho que seria, para mim, a parte mais triste, mais horrenda de toda essa campanha e que resume muita coisa. Alguns enfermos graves aqui também são prisioneiros de guerra. Alguns enfermos graves vinham carregados. Caídos logo aos primeiros passos, passavam suspensos pelas pernas e pelos braços, entre 4 praças. Não gemiam, não estortegavam. Lá se iam imóveis e mudos, olhos muito abertos e muito fixos, feito mortos. Aos lados, desorientadamente, procurando os pais que ali estavam entre os bandos, ou lá embaixo, mortos, adolescentes franzinos, chorando, clamando, correndo. Os menores vinham às costas dos soldados, agarrados às grenhas despenteadas, há 3 meses daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras e ali estavam, agora, resolvendo desastradamente, canhestras ama-secas, o problema difícil de carregar uma criança. E agora a parte realmente mais importante. Uma megera assustadora, bruxa, rebarbativa e magra, a velha mais hedionda, talvez, destes sertões. A única que a levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores. E nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra. Rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta, talvez, e essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos como estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de uma gilvasse. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com seu andar gigante, diatástica, seguindo a extensa fila de infelizes. Então, a criança ali que ele coloca no final é como se ela representasse, né, o fruto daquela guerra, né, o fruto da barbárie, a barbárie da república, a barbárie dos sertanejos, o fanatismo republicano e o fanatismo religioso, que ele usa essas duas questões, aí eu já coloquei isso em episódios anteriores. No último capítulo, na página 449, ele fala dos últimos combatentes que estavam numa espécie de vala quadrangular e cercados por amontoados de cadáveres ao redor deles, cadáveres empilhados, ensanguentados, com pus saindo. E a própria feição desses últimos defensores era horrorosa, né? Eram pessoas que estavam assim, acima já dos limites
do que o ser humano poderia suportar de fome, de sede, de tudo. E mesmo assim eles usavam as suas últimas forças para tentar matar o máximo de soldados possível. Mesmo nesse momento final, que os soldados se iludiram mais uma vez, acreditando que iriam chegar ali e vencer rapidamente, ainda ali alguns soldados tombaram tentando derrotar os últimos conselheiristas. E agora, para finalizar, eu vou ler na página 450 o final de Conselheiro, né? Já li sobre a morte, agora quando eles encontram o cadáver. Antes dessa parte tem um parágrafo que é famoso, que todo mundo lê, né? Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o último esgotamento, até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, etc, etc, etc. Esse parágrafo é bastante famoso, é muito citado, né, para mostrar o nível de resistência dos sertanejos, mas aqui eu coloquei umas nuances, né, ou seja, Canudos, de modo geral, não se rendeu, mas uma parte, né, dos habitantes se rendeu sim, né, não foram todos, mas uma quantidade se rendeu ou quis se render. E aí nós chegamos ao final com o encontro do cadáver de Conselheiro. Antes, no amanhecer daquele dia, a comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que as mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha de tábua, o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas no peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra, mal reconheceram os que mais de perto haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente, dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra. Faziam-se os máximos resguardos, os máximos resguardos para que não se desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois e lavrou-se uma ata rigorosa afirmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava afinal extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois em guardar sua cabeça tantas vezes maldita. E aqui meu cabelo na minha boca. E como fora malbaratar o tempo, exumando de novo, uma faca ajeitosamente brandida, naquela mesma atitude cortou-lhe, e a face horrenda empastada de escaras e de sangue apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra, ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. É que ainda não existe um mausoléu para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Aqui é o final, literalmente, são as últimas palavras dele. E tem umas coisas interessantes nesse final aqui. Aliás, tem coisa interessante no livro inteiro. Esse final em que ele, a gente lembra que o Lombroso, né, se me corrija se estiver errado, que é aquele que identificava, né, aquele que acreditava poder identificar a partir das feições do rosto, do crânio, a partir de sinais externos do corpo, ele seria capaz de identificar se aquela pessoa era criminosa, era uma pessoa virtuosa ou era uma pessoa viciosa.
uma pessoa com tendências para o crime, para os vícios. Então você tem essa ideia, né, que hoje é considerada uma pseudociência, né, mas que foi muito comum na época, em que você, a partir de certas características externas da face, né, de expressões, né, enfim, você identificaria um tipo de criminoso ou um tipo de pessoa viciada. E aqui Antônio Conselheiro aparece como um exemplo, né? Uma demonstração que estaria marcada nas suas linhas, na sua expressão da loucura, né? E do crime. Então ele era um louco da visão de Euclides e um criminoso ao mesmo tempo. Eu acredito, né, que não tem nada a ver com questão genética, mas à medida que você vai se envolvendo, né, com certas coisas, o seu aspecto, por exemplo, uma pessoa que vai se tornando cada vez mais violenta, essa agressividade, ela se expressa até no seu modo de ser. A pessoa, o jeito da pessoa olhar, encarar, etc., já está extravasando aquela violência que ela tem dentro dela, se não for uma pessoa dissimulada e manipuladora, né? Mas se for uma pessoa que realmente bota para fora aquilo que tem dentro, né? Que realmente expressa aquilo que ela tem interiormente, você obviamente consegue perceber uma pessoa com traços de desequilíbrio ou de agressividade. Mas não porque seja uma coisa necessariamente genética ou que está impressa na cara da pessoa desde que ela nasce ou desde que ela é, sei lá, né, criança. E para finalizar esse episódio, essa temporada, Euclides, que sempre faz esses contrastes entre barbárie, civilização, etc., primitivo, civilizado, moderno, blá blá blá. Nesse finalzinho tem uma coisa muito interessante, que são essas multidões que deliravam com o crânio de Antônio Conselheiro, que foi arrancada a cabeça dele e foi apresentada ao público. E ele dá a entender que os próprios militares, né, se excitavam com aquilo, né? Olha o carro passando aqui no meu episódio final. E esse delírio, a mim me parece um exemplo de barbárie, né? De barbárie dos civilizados, de barbárie daquelas pessoas do litoral, de barbárie daquelas pessoas estudadas, de barbárie daquelas pessoas de alta patente. Então a barbárie, ela não está apenas nos locais pobres e isolados, né? Ela não está apenas ela não acompanha simplesmente a pobreza, ou muito menos a cor da pele, né? A barbárie, ela não está simplesmente na cor preta ou amarela, ela também está na cor branca, ela está em todas as cores de certa forma, mas é bom frisar que ela também, nesse caso aí, está na cor branca e está nas elites, né? Está nos topos da civilização. Ela é algo que aparece de cima a baixo e aparece em toda a paleta de cores, né? Porque o que ocorre também em Canudos, eu antes tinha uma visão de Canudos como uma espécie de embrião de uma utopia, de uma sociedade alternativa, mais igualitária, etc. Mas considerando os dados, e são muitos dados que Euclides traz, e você conseguindo fazer um filtro em relação ao pensamento preconceituoso e racista da época, não me parece que Canudos era exatamente uma sociedade utópica alternativa. Ela parecia mais uma cidade distópica, uma sociedade policialesca, né? Um estado policial com os jagunços controlando a vida de todo mundo, algo que lembra muito hoje as comunidades periféricas controladas pelo tráfico, só que nesse caso você tem
um fanatismo religioso, né, por parte do Antônio Conselheiro. E inclusive eu li um dos meus livros didáticos que faz a citação de um trabalho. Esse trabalho, depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Nessa citação, o autor fala que Euclides teria criado uma imagem sombria de Antônio Conselheiro a partir simplesmente dos versos apocalípticos que ele recolheu ali nas ruínas de Canudos. Mas, lendo ao longo do livro, você percebe que Euclides tinha muito mais fontes do que apenas esses versos. Tinham fontes orais, tinham fontes oficiais do Exército, do Congresso, do Senado, da Igreja. Teve uma missão de capuchinhos que teria ido até lá. Tem registro documentado disso, ele cita esse registro. As citações que ele faz, ele dá a entender que ele tem muito mais documentos, muito mais fontes do que o que ele coloca no livro. Então, me parece ser bem sólida a imagem que ele pinta de Antônio Sertanejo. Então, me parece bem sólida a imagem que ele pinta de Antônio Conselheiro, apesar de ele usar uma interpretação racista e evolucionista que hoje é completamente rechaçada. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Desculpe por tanta leitura, achei que tinha muita coisa interessante para ser lida. Eu espero que vocês leiam o livro, vale muito a pena. Faça esse filtro em relação a esse pensamento racista e tem muita coisa que vale a pena ali, muita informação preciosa para todos os brasileiros. Muito obrigado. Ai, isso aqui vai dar no... Como é que se chama? Isso aqui vai para os bastidores. Minha perna tá toda dormente. Ai, ui.